Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias em Zacarias capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 9. Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada. Amém? Todos encontraram? Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estar na sua casa, de estarmos diante do Senhor, de nos congregarmos e podermos continuar sendo ministrados pelo Senhor nessa manhã. Espírito de Deus, vem sobre nós e toca as nossas vidas com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que nós fazemos aqui na nossa igreja no mês de dezembro? Nós dedicamos esse mês para nós meditarmos e celebrarmos tudo o que significa para nós que Cristo veio ao mundo. Amém? Então é um mês de muita alegria para nós, é um mês muito festivo no nosso coração. Por quê, irmãos? Porque o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que era a palavra viva que sempre existiu, um dia se fez homem e veio ao encontro da humanidade. Irmãos, Jesus veio ao mundo para ser o Cordeiro de Deus que tira os pecados. Jesus veio ao mundo para ser o Salvador. Ele veio para nos dar um caminho para Deus. Ele veio para nos dar vida. Ele veio para ser a luz do mundo. Ele veio para ser Emanuel, que é Deus conosco. E ele veio para gerar filhos para Deus. Cada um desses motivos, desses aspectos da obra de Cristo, irmãos, eles têm um valor inestimável para nós. Amém, irmãos? Quando nós falamos de cada um desses aspectos, nós meditamos na nossa vida, em tudo isso que Cristo é para nós. Mas nessa manhã, nós vamos nos dedicar a meditarmos sobre um aspecto específico da obra de Jesus ao vir ao mundo como homem. Jesus veio para ser rei e para trazer o reino de Deus. Amém, irmãos? João Batista, de quem Jesus falou que não houve homem maior, entre os nascidos de mulher não houve homem maior do que ele. João Batista, que nasceu de uma forma sobrenatural. Eu não sei se é esse microfone, que eu não, se puder alguém trocar esse microfone para mim, eu não sei se é o microfone, o que é, mas, ou se aqui os retornos não está bom. João Batista, que foi alguém que nasceu de forma sobrenatural, irmãos, ele veio com uma única mensagem. Ele veio... Opa, vamos voltar aqui, pegar o microfone. Está ligado, mas não está funcionando. Vamos subir o microfone. Só o retorno? Aí... Ele veio com uma única mensagem. Qual era a única mensagem de João Batista? Arrependam-se, por quê? Porque é chegado o reino dos céus. Irmãos, por quê? Porque Jesus, ele veio inaugurar o reino de Deus nessa terra. Ele veio para trazer o seu reino. Ele veio para ser rei. Mas o que acontece no meio da comunidade do povo de Deus, irmãos? Infelizmente, a maioria dos cristãos vive sem o entendimento da profundidade do que significa o de Deus que Jesus veio trazer. E sobre isso nós vamos construir o entendimento nessa manhã. Irmãos, todos aqui já assistiram algum filme de realeza, sim? Nós, a minha geração particularmente, né? Nós aqui no Ocidente, o reino mais conhecido nosso é o Império Britânico, né? O Reino Unido.
A minha geração tomou conhecimento do Reino Unido, nós aqui no Brasil, de uma forma muito especial pela figura da princesa Diane. Sim? A minha geração. E ela foi a mulher mais fotografada do mundo. E eu sempre, no decorrer da minha vida adulta, quando eu via notícias desse reino, eu sempre ficava muito perplexa de ver a pompa, a ostentação, o frenesi das pessoas com a família real, aquelas imagens que às vezes colocavam os casamentos reais, ou as pessoas paradas lá na porta do palácio, nos portões do Palácio de Buckingham, para ver um deles entrarem, pelas notícias, pelas fotos. Por que eu estou falando dessa família real em especial? Porque eu quero que vocês tenham uma ilustração na mente de vocês do que são os reis, segundo os princípios desse mundo. Os reis, os reinos, segundo os princípios desse mundo, é aquilo. Mas o que nós vamos fazer nessa manhã, irmãos? Pensarmos que Jesus, Ele veio como rei. Ele veio para estabelecer o seu reino. E no que diz respeito ao reino, por que Jesus teve que vir? Falando especificamente do reino. Irmãos, nós já falamos isso muitas vezes. Porque Deus, quando Ele criou o mundo, Ele criou esse mundo porque Ele queria manifestar a sua glória. E Ele criou o homem e a mulher para que por meio deles, Deus pudesse governar esse mundo segundo os seus princípios, segundo os seus valores. Mas o que aconteceu no Éden? Adão e Eva, ao contrário de escolherem para quem Deus deu autoridade sobre esse mundo, ao contrário de escolherem um caminho que Deus propôs para eles, eles escolheram o caminho que Satanás estava propondo. E com isso, irmãos, eles deram para Satanás a autoridade sobre esse mundo. E desde o Éden, esse mundo tem tido um príncipe. Quem é? Satanás. E Satanás tem edificado os valores desse mundo, irmãos. Esse mundo no qual os nossos pés estão colocados. Esse mundo no qual nós acordamos todos os dias e vamos trabalhar, e recebemos notícias na internet. Esse mundo, ele não segue os princípios de Deus. E todos nós, antes de conhecermos e recebermos a Cristo, nós pertencíamos ao reino de Satanás. E o que Jesus fez? Ele nos arrancou do reino, do império das trevas e nos transportou para o reino de Deus. Então agora, irmãos, nós não pertencemos mais ao reino das trevas, nós pertencemos ao reino de Deus. Mas preste atenção no que eu vou falar para vocês agora. Todo mundo comigo. Embora posicionalmente nós estejamos fora do reino das trevas e dentro do reino de Deus, ainda assim, esses dois reinos existem dentro de nós, interiormente falando. Por quê, irmãos? Porque nós temos uma natureza decaída. Hoje nós temos a natureza do reino de Deus, dos filhos de Deus, que está sendo formada em nós, mas nós temos a nossa velha natureza. E essas duas naturezas, dentro de nós, elas representam esses dois reinos. E esses dois reinos, embora eles estejam ambos aqui, eles não coexistem. Em que sentido? No sentido de que se um reino vem, o outro está indo. Se um reino está prevalecendo dentro de mim, é porque o outro está se esvaindo. Isso é uma realidade dentro de todos nós. E o que nós precisamos entender? Que isso se trata de uma batalha no nosso interior. Batalha só se ganha como? Tem que ter o quê para ganhar uma batalha? Luta. Luta. Ninguém vence nenhuma batalha se não lutar. Ninguém vence uma batalha ali só ficando de boa, acordando todo dia, no meio da batalha e tal. Irmãos, para vencer uma batalha,
Nós precisamos ter consciência da batalha. Então, como se ganha essa batalha? É assim, irmãos. Eu entendi a realidade desta batalha e eu quero o reino de Deus prevalecendo na minha vida. Amém, irmãos? Irmãos, a gente vence essa batalha entendendo o que é claramente cada um desses reinos. E que é uma luta aqui, e que eu, da minha parte, eu vou buscar o reino de Deus todos os dias. Eu quero pertencer a esse reino. É essa realidade que eu quero que seja gerada dentro de mim, dia a dia na minha vida. Eu não quero a realidade desse mundo. Irmãos, nós não podemos simplesmente ouvir sobre o reino de Deus e vivermos desapercebidamente, vivermos esquecendo disso no nosso dia a dia. Nós precisamos ser pessoas que vamos nos aplicar diligentemente à busca desse reino. Buscar diligentemente, irmãos, implica em colocarmos o nosso coração nele. Significa que nós estamos determinados a alcançar esse reino. Por quê, irmãos? Porque há dentro de nós uma natureza que é totalmente contrária aos valores desse reino. Nós não vamos alcançá-lo automaticamente. Por isso que Jesus, ele trouxe inúmeras parábolas sobre o reino de Deus. Entre elas eu quero lembrar de duas. Jesus falou assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, esconde de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Vocês estão vendo a atitude interior que Jesus fala que nós precisamos ter sobre termos o reino, alcançarmos o reino? Ele disse outra parábola: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Observem que as duas parábolas falam de abrir mão de tudo deste mundo por causa do reino. Irmãos, é essa atitude que o Senhor quer de nós. Mas o que nós precisamos fazer? Nós não gostamos de ficar na teoria: você tem que buscar o reino de Deus. Nós precisamos pensar na prática. Como que é isso? Porque a gente ouve duas parábolas essas parábolas tão curtas, elas, quanto a mim, elas tocam profundamente o meu coração. Eu falo: Senhor, é isso, eu quero. Mas como que nós vamos buscar isso na prática, irmãos? Entendendo que o reino de Deus, ele está na pessoa bendita do nosso Senhor, em quem ele é, no seu caráter, na pessoa dele, e é isso que nós temos que buscar. Por isso, o versículo de hoje, irmãos, eu fico maravilhada com a inspiração divina sobre os escritos da Bíblia. Irmãos, esse escrito aqui de Zacarias, ele foi escrito cerca de quase 400 anos, quase 400 anos antes de Cristo vir cumpri-la. 400 anos antes, Deus falou que viria um rei. E esse rei, justo e salvador, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Irmãos, os reis desse mundo, eles são poderosos. Eles são aqueles diante de quem as pessoas têm que se curvar. Eles portam joias de valor que custam milhões. Eles usam roupas exclusivas. Eles vivem em castelos. Por quê, irmãos? Porque eles são reis
segundo os princípios deste mundo. Eles vivem segundo os princípios daquele que governa esse mundo. Mas, irmãos, o que tem acontecido com a igreja do Senhor Jesus? Meu Deus, nesse século que nós vivemos. Irmãos, hoje meu ouvido até dói quando eu ouço as pessoas falando assim, eu sou filho do rei. Porque eu sei o que elas estão querendo dizer. Elas estão falando de conquistas. Eles estão falando de poder. Eles estão falando de prevalecer. Eles estão falando em ser grandes. Irmãos, o reino de Deus não é nada disso. Nada disso. Nós temos uma aula no CFC básico que eu gosto muito do início dela. Que ela fala do reino de Deus. Que o reino de Deus, ele coloca o mundo de cabeça para baixo. Literalmente. E é isso que nós precisamos pensar, irmãos. Por quê? Porque não é assim com o nosso rei. Não é assim, segundo os valores do mundo, com o reino que Jesus veio trazer. Um dia, irmãos, Jesus vai reinar sobre essa terra. Porque às vezes nós olhamos ali, há 2000 anos atrás, quando Jesus veio ao mundo, e ficamos pensando, mas Jesus, João Batista não falou que Jesus vinha trazer o reino de Deus? Jesus não falou, quando ele iniciou sua pregação, que ele ia trazer o reino de Deus? Mas a gente não vê isso por aí. A gente vê o diabo prevalecendo. Por quê, irmãos? Porque o reino de Deus está onde hoje? Dentro de nós. Só que esse reino, irmãos, ele é em forma de semente. Foi dado a nós essa semente. Foi implantada a nós essa semente. Para uma semente crescer e manifestar todos os seus frutos, ela precisa de cuidado. Então, irmãos, nós precisamos ter essa consciência de que posicionalmente eu fui arrancado do império das trevas e colocado no reino de Deus. Mas esse reino hoje que está dentro de mim, eu preciso decidir intencionalmente que eu quero viver cultivando os seus valores. E como que eu faço isso, irmãos? Olhando para a pessoa de Jesus. Conhecendo Jesus. Irmãos, isso não tem a ver com ativismo religioso, de simplesmente participar de todas as reuniões e pronto. É lógico que nós temos que participar das reuniões. Por quê? Porque aqui nós buscamos Cristo, nós falamos de Cristo, nós adoramos a Cristo, mas tudo tem a ver com Ele. O entendimento de quem Ele é. Irmãos, o plano de Deus, por causa de Cristo, sua pessoa e obra, foi que nós entendêssemos o que envolve a salvação e a mudança de reino. E isso, em primeiro lugar, envolve a conversão. Essa palavra é muito comum no nosso meio. Eu me converti. Mas vamos meditar um pouquinho do que ela precisa significar na nossa prática cotidiana de vida. Eu fui salva. Eu me converti a Cristo. O que isso quer dizer? Conversão significa, irmãos, que eu estava indo numa direção e agora eu estou indo em outra. É assim, eu estava indo para a Trindade, mas agora eu converti, eu estou indo para Goiânia. Eu estava indo para um lado, agora eu estou indo para o outro. Eu estava me empenhando em construir uma determinada coisa. Agora eu estou me empenhando em construir outra. Irmãos, é certo que nós ouvimos testemunhos, de que eu bebia, eu fumava, eu mentia, eu adulterava, e agora eu sou crente, eu me converti, e eu não faço mais essas coisas. Mas, irmãos, isso é a superfície do cristianismo. Cristianismo não é uma questão de hábitos, simplesmente. Cristianismo é uma questão de uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. E Ele precisa ser desejado por nós. Por quê, irmãos? Porque Cristo em nós é a esperança da glória.
Glória, irmãos, fala de quem é Deus, da sua pessoa manifesta. Nós lemos lá no Antigo Testamento, a glória de Deus encheu o templo e eles não podiam se colocar de pé. Então, irmãos, qual é essa esperança a que nós, pela salvação, nós tivemos acesso? De que agora nós não somos mais prisioneiros de uma natureza pecaminosa que foi inoculada pela semente, pela natureza de Satanás. Porque é essa que era a nossa natureza, irmãos. E dela nós éramos prisioneiros. E agora nós podemos ter esperança. Esperança de quê, irmãos? Esperança de que agora Cristo pode ser formado dentro de mim. Cristo, quem Ele é. Irmãos, formado dentro de mim. E eu anseio por isso. E a pergunta do Senhor para nós nessa manhã, irmãos, você tem ansiado pelo caráter dEle, por quem Ele é, ser formado dentro de você? Irmãos, nós precisamos viver desejando isso mais do que tudo. Olhem que construção linda que Deus faz, desde o Antigo Testamento até a pessoa de Cristo. Irmãos, o tabernáculo no deserto, logo que o povo de Israel foi liberto, lá os hebreus foram libertos do Egito, que é uma figura do mundo, eles foram inseridos no deserto, rumo a Canaã. O que foi uma das primeiras coisas que Deus falou com eles? Deus falou com Moisés sobre a construção do tabernáculo. O tabernáculo foi usado para a construção dele, ele foi construído usando os materiais mais valiosos que existiam nessa terra. Por quê? Porque ele era um símbolo da presença de Deus, de quem era Deus, da comunhão do povo com Deus. Depois o templo de Salomão foi construído, usando o que de mais valioso havia. Por quê? Porque ele é um símbolo da presença de Deus. E a Bíblia vem lá do Antigo Testamento, caminhando, e chega lá na consumação, no Apocalipse. E o que o Apocalipse descreve? A Nova Jerusalém, irmãos. E como que a Nova Jerusalém é descrita? Eu vou ler alguns trechos. João diz: Ele me levou no Espírito a um grande alto monte, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia como a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Aí vai falando que a cidade era de ouro, os fundamentos da cidade eram ornados com toda sorte de pedras preciosas, as 12 portas eram pérolas, as ruas da cidade eram de ouro. Por que descreve isso, irmãos? Porque o tabernáculo, o templo, a Nova Jerusalém, foi inspirada por Deus, de modo a encher os nossos olhos da visão de tudo que é mais precioso desse mundo. Para quê, irmãos? Para nos mostrar que o que nós temos diante de nós é mais precioso do que tudo nessa terra. E isso se refere a uma pessoa sendo formada dentro de nós, que é Cristo. Mas, irmãos, o que nos falta? Falta-nos ter olhos para ver. Qual que é o tamanho da nossa herança? Por isso que Paulo ora, irmãos, ele ora assim: oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. O que quer dizer essa oração de Paulo, irmãos? Que se não houver uma intervenção divina sobre o ser humano, os nossos olhos naturais não são capazes de ver. Ele ora para que os nossos olhos sejam iluminados, a fim de que, com a ação de Deus na nossa vida, os nossos olhos espirituais sendo abertos, nós possamos conhecer a esperança para a qual Ele nos chamou. Que é a nossa esperança? As riquezas gloriosas dEle, concedida aos seus santos.
Irmãos, e nós devemos orar por isso também. Sabe por quê, irmãos? Porque por não termos os nossos olhos abertos, nós ficamos muito satisfeitos com as nossas atividades cotidianas. E nossas atividades religiosas também. E não nos dedicamos e não conseguimos nos priorizar a nossa devoção a Ele. Irmãos, as nossas atividades cristãs, que nós fazemos em nome de Deus, elas deveriam ser uma mera consequência da nossa devoção, da nossa relação pessoal com Ele. Eu o amo, porque eu o vejo, e eu estou conhecendo Ele cada dia mais. E quanto mais eu vejo, mais eu o desejo, porque Ele é desejável. Irmãos, o nosso louvor comunitário, ele deveria ser simplesmente um transbordar da adoração de Deus que nós cultivamos no secreto. Por quê? Porque nós temos sido conquistados por Ele. Nós queremos estar com eles. Mas, irmãos, como nós não entendemos isso, o pastor precisa ficar falando, eu falo disso porque eu testemunho disso aqui, e todos vocês também. Ele precisa ficar falando assim, levanta a sua mão. Sabe, irmãos, porque não tem aquele... Já viu criança quando ela vê uma coisa que ela quer pegar e que está ali? Não há isso, irmãos. Precisa o dirigente ficar falando no intervalo das músicas, ou o pastor ficar falando no intervalo das músicas, enquanto os instrumentos estão tocando, fale palavras de adoração a Ele. Sabe por quê, irmãos? Porque isso não está fluindo dentro de nós. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa devoção a Ele precisa ser a coisa mais importante na nossa vida. Falta-nos entender quem Ele é e sermos conquistados por essa carreira, sermos como Ele, irmãos. Isso precisa ser o nosso alvo supremo, ter os seus valores como os meus valores. Usar as situações cotidianas e o meu tempo para que Ele seja formado em mim, vencendo o meu temperamento, vencendo a minha herança familiar, vencendo as minhas debilidades, vencendo minha carne, vencendo meus desejos pelas coisas naturais. Irmãos, falta-nos essa oração, falta-nos isso. Falta-nos entender cada dia mais, em mais profundidade, do que se trata a carreira cristã. E aqui eu também quero dar o meu testemunho pessoal. Irmãos, eu conheço o Senhor há algumas décadas, mas eu posso dizer que na minha experiência pessoal, e eu tenho servido ao Senhor por mais de 30 anos, faz quase 20 anos, que a palavra de Deus finalmente começou a me libertar do meu ativismo religioso. Eu era muito satisfeita com as atividades. As atividades religiosas eram suficientes para mim. Não que eu não conhecesse Jesus, eu conhecia. Eu fui salva, eu me converti a Ele. Mas sabe o que faltava na minha vida? Luz de Deus. Para os meus olhos espirituais serem abertos do que era realmente a minha herança, que é Cristo sendo formado em mim. Então, irmãos, foi há cerca de 20 anos atrás, nesse tempo eu era missionária em Moçambique, o Senhor usou tempos muito especiais, com acontecimentos muito especiais, para começar a tocar o meu coração sobre isso, para trocar a minha alma sobre o entendimento da natureza contrária que havia em mim, em tudo que era o caráter de Cristo. E que eu não dava a prioridade que eu precisava dar, como eu dava prioridade às atividades religiosas. O que é do caráter de Cristo, irmãos? Seu caráter manso,
humilde, humilde, o rei montado num jumento. Irmãos, aquele rei, aquele homem, que como homem, ele não sabia nada de si, mas tudo ele dependia do Pai. O seu caráter de compaixão, de doçura, de simplicidade, de se importar com todas as pessoas. E sabe o que eu posso dizer mais ainda da minha experiência, irmãos? É que para minha vergonha, a minha experiência pessoal tem sido mais marcada por fracassos do que por vitórias. Ela é mais marcada por desvios do alvo. Na hora que eu olho, eu estou me desviando desse alvo e estou me envolvendo no dia a dia. Irmãos, a minha experiência pessoal, para minha vergonha, tem sido muito mais marcada pelo prevalecimento da minha alma, pelo prevalecimento do meu temperamento. E vez após vez, irmãos, o Senhor, com paciência, com bondade, com firmeza, Ele precisa me trazer de volta para o que realmente importa. E aí Ele vai me corrigindo, vai abrindo os meus olhos, muitas vezes permitindo desertos na minha vida. Sabe por quê? Porque eu fui me deixando envolver por tantas coisas e não vi o que Ele queria falar docemente comigo. Porque Ele estava tentando falar com tanto amor comigo, mas não ouvia. Por quê? Porque os meus olhos estavam desviados para outras coisas. Coisas lícitas, irmãos. As coisas lícitas da vida. Mas, irmãos, o que Paulo fala? Como que Paulo seguia a carreira dele? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Cristo. Irmãos, sabe por que disso eu concluo na minha experiência pessoal? É que o meu caráter natural, ele é completamente oposto ao caráter de Cristo. Sabe por quê, irmãos, que isso acontece comigo? Porque na minha natureza humana decaída, nada na minha natureza humana quer ser verdadeiramente como Ele. Essa natureza está aqui, lutando dentro de mim, todos os dias. Sabe qual que é a verdade sobre a minha vida, irmãos? Eu gosto de receber louvores. Eu gosto de ser reconhecida. Quando eu vejo uma foto de um grupo e eu estou lá, os meus olhos vão diretamente para mim, em primeiro lugar, para ver como que eu saí na foto. Sim ou não? Irmãos, eu gosto de fazer a minha vontade. Eu gosto de prevalecer. A realidade da minha natureza decaída, irmãos, é que eu gosto de fazer a minha vontade. Eu gosto de estar certa. Eu gosto da minha opinião sobre as coisas. Eu gosto de ter proeminência. Eu justifico a mim mesma, muitas justificativas, e julgo os outros. Eu não gosto de perder. E se você for honesto, é assim com você também. Irmãos, o que o Senhor espera de nós? Que nós sejamos pessoas que tenhamos entendimento da realidade do nosso coração e da necessidade e da realidade do mundo que nos cerca, irmãos. E que nós estamos aqui numa batalha. Esse mundo, todos os dias que nos envolve, irmãos, nos envolve. Ele quer nos distrair. Ele quer atiçar os nossos sentidos naturais. Ele quer atiçar os nossos desejos naturais. Ele quer nos fazer andar segundo os valores desse mundo. E nós precisamos todos os dias, irmãos,
todos os dias, sem distrações. Acordar todos os dias sabendo qual é o nosso chamado, qual é a nossa carreira, o que nós queremos fazer aqui nessa terra, que tem que ser uma coisa, irmãos, usar todos os dias para que o reino de Deus seja formado dentro de mim. E isso está na pessoa do nosso Senhor. Irmãos, que nós sejamos um povo que entende o que é o reino de Deus. E que nós possamos, nesse final de ano, nesse tempo de festas, irmãos, nos empenharmos em decidir que nós queremos tê-lo edificado dentro de nós. E que nós não queremos simplesmente nos satisfazer com as atividades da igreja. Nós queremos isso aqui lá fora, todos os dias na nossa vida, o tempo todo. Que nós sejamos um povo, irmão, que entende que nós precisamos todos os dias clamar para que o Senhor tire as vendas dos nossos olhos. E fazer dessa oração de Paulo a nossa oração. Senhor, eu oro, eu clamo que os meus olhos espirituais sejam abertos. Senhor, eu preciso te ver, eu quero te ver. Senhor, eu já tenho te visto, mas, Senhor, eu sei que é muito mais, eu sei que o Senhor tem muito mais. Irmãos, é para isso que Jesus veio ao mundo. E é por isso que nós celebramos o Natal. Que nessa manhã o Senhor nos visite e gere em nós um clamor, para que Ele abra os nossos olhos. E que nós tenhamos um desejo intenso de buscar a pessoa dEle e sermos como Ele. É isso que importa, irmãos. É isso que importa. O quanto de Cristo está sendo formado em nós. Amém, irmãos? Porque só assim nós seremos nesse tempo de apostasia, irmãos. Nesse tempo em que o mundo, com seus valores, penetrou dentro da igreja. De uma forma horrível, irmãos. Só assim nós vamos ser verdadeiramente luz e sal para esse mundo que está em trevas. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça agora diante do Senhor. E que você peça que Ele estabeleça essa palavra no seu coração. Que você não se esqueça, que você não ouça sobre o reino nessa manhã e se esqueça disso quando você sair daqui. Clame que essa palavra adentre o seu coração e que ela te faça clamar. Ore que o Senhor gere um clamor no seu coração. Senhor, eu quero ser como o Senhor. Eu quero ter Cristo formado em mim. Eu quero te ver. Eu quero te conhecer. Senhor, eu quero andar nesse mundo como testemunha do Senhor. Pai, eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Senhor, tira toda a satisfação do meu coração com todas as coisas desse mundo, Senhor. Pai, me faça ser honesto com o Senhor quando eu quiser fazer coisas por vaidade, pela minha própria satisfação. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, quantas vezes, ó Deus, nós nos envolvemos com tantas coisas. Quantas vezes, Senhor, nós não queremos esse rei sentado num jumentinho. Enquanto os reis daquele tempo andavam, Deus, sendo carregados pelos outros, com cortejo, o rei, ele chegou para a sua entrada triunfal em Jerusalém, sentado num jumento, manso, humilde.
Senhor, gera quebrantamento no nosso coração nessa manhã. Senhor, gera arrependimento no nosso coração nessa manhã. Visita-nos. Senhor, instala um clamor dentro de nós. Abra os meus olhos, Senhor, para que eu te veja. Paulo um dia andava tanto segundo os valores desse mundo. Mas, Senhor, um dia o Senhor abriu os olhos dele. Senhor, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, para que nós possamos desejar o Senhor, desejar a sua pessoa, priorizarmos a sua pessoa, a sua palavra, a comunhão, a devoção e o seu caráter formado em nós, mais do que tudo nesse mundo. Nós te pedimos nessa manhã, Senhor. Leva-nos para as nossas casas.